Olá! Abrindo a sala um pouquinho antes, porque estava ansiosa para começar essa live. Aí comecei 2 minutos antes, pra gente ir ouvindo a musiquinha, todo mundo chegando. É a primeira live do Gestrinona Real. Super legal pra mim estar aqui. E, enfim, sejam bem-vindos, Jackson, Tati, vamos responder a sua pergunta. Enfim, todo mundo entrando, Guida, hello. Olha, Marcos, todo mundo assista. A gente vai falar hoje das dúvidas todas, né, que vocês tiveram aí durante esses 10 dias de abertura do Gestrinona Real. O Gestrinona Real, eu abri ele, tem 11 dias que eu decidi que eu ia criar esse canal de comunicação com as pacientes e com os médicos também, né? Mas principalmente com as pacientes, porque eu via que tinha muita dúvida sobre a gestrinona. E é uma coisa que, por eu ter trabalhado muito tempo, eu acho que as pessoas sabem, só que às vezes o que é óbvio pra gente não é óbvio para as outras pessoas, né? Então, oi Thay, Mi, Betina, Miguel, Dr. Jorge acabou de entrar. Já ele pede para entrar e ele entra aqui com a gente. E aí, deixa eu ver se eu... Ai, sim. Então, o canal é para isso. O canal é para ser uma comunicação com as pacientes, com as pessoas que já são pacientes e que têm dúvidas de se tá dando certo, se tá dando alguma coisa errada, se é por causa da gestrinona, se não é por causa da gestrinona. É um lugar pra gente falar sobre isso abertamente, sobre a diferença das vias de administração, né? Sobre, enfim, sobre efeitos colaterais, o que pode acontecer de bom, o que pode acontecer de ruim. E pra mim foi uma surpresa muito grande que eu vi que as pessoas realmente estavam querendo esse lugar para falar. Porque tem 10 dias que a gente abriu e vocês participam muito e vocês perguntam muitas coisas, fazem comentários muito enriquecedores para a página, tanto para mim quanto para os médicos que acompanham. Então eu tô super feliz com essa oportunidade que a gente está tendo de conversar sobre isso e de talvez mostrar aí para alguém que esteja sofrendo, né, ou com endometriose ou com uma TPM severa, sofrendo sem precisar sofrer, né? Sofrendo, e talvez a gestrinona seja uma solução, talvez não, mas se for, a experiência que a gente tem é que muda muitas vidas. Então a gente vê, né? Eu tive a... Ó, o Jorge pediu aqui. Vou... Então, desse lugar que eu tive privilegiado. Oi, doutor Jorge, na área, no Gestrinona Real. Meu primeiríssimo convidado. Uma honra estar com você aqui, inaugurando esse canal, inaugurando as lives. Nosso primeiro médico, não poderia ser diferente. Então, obrigada por estar aqui comigo e com as gestrinetes, né, que já tem apelido e já até se autodenominam gestrinetes. Você tá sem áudio para mim, não tô te ouvindo. E aí, então assim, só para vocês gestrinetes, muito obrigado pela acolhida que vocês tiveram aí nesse início de canal. Eu espero sempre realmente ser útil para vocês. Eu espero ser para vocês e para os médicos que também são gestrinetes ou que não são, que eu seja esse canal de comunicação e de tirar dúvidas, que eu seja uma ponte entre as gestrinetes e os médicos, que a gente consiga, né, realmente fazer uma diferença na vida de vocês, que o objetivo do Gestrinona Real é esse. Não. Ainda não. Peraí, deixa eu só ver se Jorge acerta o som dele. Mari, amiga. Mona Lisa. Deixa eu só
ver se Jorge acerta, que a gente começa, a gente introduz e a gente tem um monte de perguntas aqui. Tô com o iPad do lado, cheio de perguntas para Jorge responder de vocês. E eu tenho certeza que vai ser demais e que vai ajudar muitas gestrinetes e pessoas que ainda não são gestrinetes. Convido vocês a, se vocês tiverem alguma questão que vocês enxerguem um problema aqui, que vocês façam uma consulta com o Dr. Jorge. Se o Dr. Jorge não tiver, não atender na área de vocês, que vocês encontrem um outro médico que tenha experiência em prescrever gestrinona, e que isso talvez seja uma solução e melhore a vida de vocês. Eu acho que o Jorge está com problemas técnicos, mas vamos esperar que já já ele resolve. Aqui, o que a gente teve... Não, Bárbara, peraí, que Bárbara quer participar da live. Na próxima, Bárbara, você participa. Jorge, mande aí, por favor, de novo a solicitação, porque você mandou junto com a de Bárbara, só está aparecendo uma de Bárbara aqui para mim. Aí, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Não, às vezes as pessoas erram mesmo, assim. E aí vem a solicitação, entendeu? Aqui, peraí. Tem um monte de pergunta aqui já. Calma, todo mundo que a gente vai responder tudo. Entra. Aí, pronto. Jorge, te chamei de novo. Vê aí. Aí. E agora? Tá conectando. Eu tô te ouvindo, mas ainda não tô te vendo. Agora sim. Viva! Chegou, que bom, que bom. Obrigada, tava falando aqui do Gestrinona Real, do nosso... Eu tava te ouvindo. Ah, pronto, ótimo. E agora que você oficialmente está aqui, queria reiterar o meu agradecimento. Eu e Jorge, a gente já está acostumado a trabalhar junto aí por muito tempo. A gente tem uma sinergia muito boa. Eu sou muito fã de Jorge como médico. É para quem eu corro quando eu tenho qualquer coisa. Eu não ouso trocar nada, mudar hormônio, fazer nada sem falar com ele. Então, assim, é quem eu recomendo para as minhas amigas todas, para gestrinetes que me perguntam. Eu sempre recomendo. Então, eu estou muito honrada e muito feliz de estar começando esse canal e essas lives com você, que eu acho que, assim, que vai responder todas as... E se não fosse comigo, eu ia ficar com ciúme. Que bom, que bom. Mas muito bom. Tava com saudade de fazer live com você. Eu também. Boa noite a todos. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui nesse seu canal. É algo que eu gostei muito dessa ideia. A gestrinona, apesar de ser algo maravilhoso, de transformar a vida de muitas mulheres, é algo que suscita muitas dúvidas, né? Tem muita gente que fala bem, tem muita gente que fala mal, tem muita gente que ouve falar e fica preocupado se deve ou não usar. Então, eu acho que tem um canal para tirar essas dúvidas, para esses esclarecimentos, para prestar esse conhecimento sobre o assunto, sobre a gestrinona, é algo muito importante e eu gostei muito. E sempre que for convidado, estarei aqui. Vou participar ativamente desse canal, porque é algo que eu gosto muito de falar. É um assunto muito importante e eu acho que é algo muito bom as pessoas terem o verdadeiro conhecimento para não criar nenhum mito, nem positivo demais, nem negativo com relação à gestrinona. Exatamente, é isso. É esse lugar que a gente consegue mostrar casos reais, né, de pacientes que nem sempre vão ser casos positivos, porque é importante as pessoas verem que dá errado também, né? Assim, que não é uma coisa exata. E é importante a futura paciente ver, é importante a paciente que usa ver, é importante o médico ver. Então é um canal que tem esse objetivo de troca, de mostrar uma posição sem viés,
né? Não é um canal para dizer que é maravilhoso, é um canal para dizer que é maravilhoso para algumas pessoas e que não é o perfil de outras pessoas, né? Então, assim, eu tô muito feliz mesmo com o engajamento das pessoas. Um monte de gestrinete me mandando caso, me mandando pergunta. Hoje eu tô aqui com o iPad cheio de pergunta para você, meu filho, cheio de pergunta. Vamos lá. E aí a gente já tem, assim, tem algumas perguntas muito legais e tem aquelas dúvidas que a gente sabe que são as dores do coração mesmo, das mulheres, né? Da dúvida de botar e não botar. Então eu queria começar com uma pergunta que foi uma pergunta bem ampla, que eu acho que é uma coisa que a gente pode dar um pontapé inicial, que foi uma pergunta de Nari Amorim. E ela perguntou... aí tem duas coisas. Gastrinona em mulheres jovens, né, as vantagens e as desvantagens, principalmente mulheres aqui, tiveram perguntas de mulheres que eu sou jovem, quero usar gestrinona, mas eu ainda não engravidei. Isso tem problema? Isso é um medo, né? Um medo comum da fertilidade. Eu sempre, né, escutei isso, tenho já meu discurso, né, que eu aprendi com vocês, mas eu queria que você falasse aí para essas pessoas para ver se a gente consegue tirar esse medo. Em primeiro lugar, assim, a gente precisa esclarecer o que é jovem, né? Porque, por exemplo, eu tenho 47 e acho que eu sou jovem. Quando eu tinha 15, eu achava que alguém de 40 era jovem. Hoje eu só acho que não é mais jovem de 80 para cima e olhe lá. Então, assim, se a gente for ver, assim, adolescentes, né, mulheres abaixo de 18 anos, a gente indica gestrinona normalmente quando tem patologia. Então, assim, pacientes de endometriose, pacientes que têm um sangramento muito intenso, pacientes com TPMs muito fortes, em que a gente não consegue melhorar com outras alternativas, a gente indica a gestrinona. Por quê? Porque a gente sabe que a gestrinona ela vai potencializar alguns efeitos colaterais que nessas mulheres que são muito jovens, que já têm uma testosterona muito alta, podem ficar com efeitos mais intensos, como acne, como oleosidade, como retenção de líquido. Então, se você pega uma menina que está no início da esteroidogênese ovariana, no pico dos hormônios, muito jovem, e coloca gestrinona, a probabilidade, como a gestrinona vai baixar o SHBG, que é a proteína que, quando está ligada na testosterona e no estrogênio, mas a gente fala mais na testosterona, vai deixá-la inativa, e baixa esse HBG, você vai aumentar muito a testosterona livre de alguém que tem uma testosterona total já muito alta. Então, isso pode potencializar os efeitos colaterais. Então, justifica quando? Quando a gente tem doença, e quando a gente tem doença com maior gravidade. Por exemplo, uma paciente que às vezes acontece, que é muito jovenzinha, mas tem uma endometriose profunda com muita dor. É uma paciente que não consegue o bloqueio menstrual de um sangramento tão intenso com outras alternativas. E, ainda assim, o que a gente pode lançar mão? A gente pode misturar. Por exemplo, se for um implante, que é uma coisa que a gente gosta muito, a gente pode usar o Nestorone e usar uma dose menor de gestrinona, ao invés de botar um implante puramente de gestrinona numa paciente jovem, num adolescente. Então, assim, você tem alternativas, mas não existe uma contraindicação absoluta. Não vai causar um efeito deletério na saúde. E a gestrinona, ela tem múltiplas indicações. Quais são as principais? As principais são as doenças. O Dr. Elcimar criou a gestrinona como uma molécula para tratar patologias que têm excesso de estrogênio. Mulheres que são hiperestrogênicas, porque esse excesso de estrogênio pode causar problemas como endometriose, como mioma, como sangramento excessivo, como TPM excessiva. Então, inicialmente, ela foi tratada por quê? Ela foi elaborada por quê? Porque ela vai bloquear o estrogênio. E o efeito da gestrinona é tão mais potente do que as outras drogas, e assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe. Então, ele, além de bloquear a produção estrogênica, essa semana eu li um trabalho novo mostrando que a gestrinona bloqueia a produção do receptor beta-estrogênio, ou seja, que é o receptor mais potente. Além de diminuir a quantidade, ela diminui o número de receptor de estrogênio. Então, por isso que ela realmente tem um efeito de provocar a menorreia, que é a ausência de sangramento, muito superior a todas as outras drogas. Então, nessas pacientes que têm patologia, ela vai ser insuperável. E quando você tem patologia, os efeitos colaterais ficam em segundo plano. É o que eu dizia sempre para os meus alunos e é o que eu vejo na prática no meu consultório. Se você tem alguém que morre de dor, que todo mês vai para o pronto-socorro tomar remédio para dor, e você livra ela da dor,
Se ela encher as costas de espinha, ela não vai se preocupar muito. Mas se você tem alguém que não tem nada e que procura só um benefício estético, meia espinha que apareça no rosto para ela vai ser ruim. Então, os efeitos colaterais e tudo aquilo que a gestrinona pode acarretar de negativo vai sempre depender de uma balança. Se você tem alguém que teve uma compensação exponencialmente positiva, paciente com doença, o efeito colateral vai importar pouco. Mas se teve alguém que procurou a gestrinona pura e simplesmente por estética, que não é para que ela foi idealizada, isso acontece na paciente em que tem um ambiente favorável, que tem um bom estilo de vida, que pratica atividade física, que tem uma boa alimentação, uma paciente que está desinflamada, isso vai acontecer. Mas se a paciente tem apenas esse objetivo e acha que a gestrinona vai fazer a mágica, normalmente vai ter muito efeito colateral e vai falar muito mal da gestrinona. Mas isso não é culpa da gestrinona, é culpa de uma má indicação. Exato. E aí tem duas coisas, assim, quando a gente fala, né? Da jovem, aí tem a jovem, essa jovenzinha que tem o problema e que aí vocês têm que entrar com a gestrinona como até o último recurso, né? Assim, para tirar essa paciente jovem da dor e do quadro de patologia. Mas aí tem, por exemplo, a outra jovem, que é uma jovem de 30 anos, que não quer menstruar, essas jovens foram as jovens assim, que me mandaram essas perguntas da fertilidade. Ainda não sou mãe, talvez não queira ser mãe até uns 35. Posso usar gestrinona? Afeta a fertilidade ou não? Eu, como além de trabalhar com isso, eu sempre usei, né? Assim, eu usei sempre. E eu sempre falo, olha, se desse algum problema, eu tava lascada, porque eu sempre usei. E se faz alguma coisa, protege ali o útero, porque eu tirei o implante nas minhas 2 gravidezes. Eu tirei o implante, eu engravidei na primeira ovulação eu engravidei, é como se tivesse ali, assim, tudo pronto, sabe? Então, isso é a impressão que eu tenho, mas aí eu queria ouvir você falar em relação à fertilidade, qual é a interseção dessas duas coisas. O que acontece? Não tem nenhum trabalho que mostra que melhore, porque nunca foi pesquisado isso. Mas também, todos os trabalhos que foram feitos, nenhum achou que existe piora. O que a gente vê na prática clínica e o que a gente tem que, às vezes, usar da inteligência. Eu estimulo muito isso nos alunos e, às vezes, a pessoa quer procurar a coisa prontinha. Você quer um assunto X, aí você quer digitar no PubMed ou em alguma coisa aquilo. E, às vezes, pelos meandros de outras coisas é que você vai achar a resposta para o que você estava querendo. Por exemplo, hoje eu estava pesquisando algumas coisas diferentes sobre gestrinona e achei que existe um trabalho mostrando que a gestrinona bloqueia o AMPK P38, que é uma proteína quinase que ela é mediada por mitógeno e por isso que ela bloqueia o crescimento da célula de mioma. Só que, obviamente, como eu sou uma pessoa que estudo muito essa parte de proteína, de bioquímica, eu sei que essa proteína é uma proteína que está intimamente ligada a câncer e a doença autoimune. Então, veja só, eu estava pesquisando sobre mioma e a gente pode ter uma descoberta que a gestrinona pode prevenir câncer. Que é um medo de muitas pacientes. Por quê? Porque uma das principais vias de crescimento de câncer é através da ativação da MPK-P38. E a gestrinona bloqueia isso. Então, voltando à sua pergunta, o que acontece? A paciente que menstrua regularmente joga fora um óvulo por mês. Então, é por isso que quando ela chega em torno dos 40 anos, ela tem uma reserva ovariana diminuída. Por quê? Porque a mulher nasce com todos os óvulos que ela vai usar a vida toda. Ela não produz óvulos novos. É diferente do homem que produz espermatozoide a vida toda. Então, se você bloqueia a menstruação e a ovulação, e a gestrinona bloqueia e deixa aquele ováriozinho lá adormecido, você está conservando aquela população de folículos. Então, não é nada demais imaginar, e na prática a gente vê isso, que você com isso vai estar mimetizando o que o pessoal da fertilização in vitro faz. Você vai estar congelando o óvulo da paciente, mas dentro do próprio ovário dela. Você está entendendo? Então, o que vai acontecer é que você vê pacientes que usam gestrinona por muitos anos engravidando acima de 35 anos sem a menor dificuldade.
Isso a gente vê na prática clínica. Mas Gente, isso eu vou nunca foi engravidar até objeto 100 de anos, estudo. porque eu tenho o que eu tenho aqui de até 100 anos eu vou engravidar. Marcos que aguente. Porque eu tenho tudo reservado aqui. Eu só menstruei para engravidar. E nem isso, porque não deu nem tempo. Tá Então é vendo? isso. Não, nenhum método contraceptivo hormonal piora a fertilidade, nem a pílula, nem nenhum método, muito menos a gestrinona. Com relação à gestrinona, a gente ainda tem tudo isso. Fora que outra coisa, a gente tem estudos que mostram que a testosterona em níveis mais altos, ela é um potencial rejuvenescedor do ovário. Ela faz com que o ovário feminino funcione de maneira normal por muito mais tempo. Ou seja, mulheres que têm níveis melhores de testosterona, óbvio que dentro da normalidade, não é excesso, são mulheres que têm a função ovariana conservada e a gestrinona também faz isso. Então, quando você tem conhecimento de várias outras áreas, você traz isso para a sua área e você consegue enxergar coisas que às vezes a pessoa que está mirando só naquilo ali não vê. Então, o que é que a gente vê na prática? É que, obviamente, quando você bloqueia a ovulação, você vai preservar os óvulos e vai aumentar a vida útil desses ovários. Ah, tá vendo? Então, o pessoal que estava preocupado com isso estão respondidas. Não precisa ter medo. Agora, tem uma coisa também aqui que eu vejo que muito... Já via, né? Sempre via essa limitação, às vezes, das pessoas de relacionarem a gestrinona só uma via de administração, que é como ela ficou mais famosa, né? Que foi através do implante. Mas às vezes as pessoas ou têm medo de botar o implante, ou de repente não têm condições de colocar o implante de primeira e não sabem que existem outras vias. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da diferença do creme e do implante, do absorvível, para as gestrinetes ficarem aí antenadas de que existem outras alternativas, né? E o creme a gente sempre fala que é uma alternativa, né? Principalmente de teste, né? A pessoa está com muito medo de botar o implante, enfim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, que teve muita gente que perguntou isso também, do creme. Eu acabei de fazer uma consulta de telemedicina agora, antes da gente começar a live, e assim, eu não vou dizer o nome, mas essa paciente, ela é médica e é dermatologista, então a pele e o cabelo dela são portfólios dela. Então, ela morre de medo dos efeitos colaterais. Então, a minha indicação para ela, para começar, foi justamente começar com gel. Por quê? Qual é a vantagem em relação ao implante? Qualquer coisa que aconteça, a paciente para imediatamente. Ela não depende de mim. Por exemplo, a paciente que botou um implante, se for um implante de silicone, ela tem que me procurar para retirar. Se for um implante absorvível, meu Deus do céu, não tira. Aí ela vai ter que esperar os 6 meses, que é o prazo dele. Então, nisso a gente já vai dizendo a vantagem e a desvantagem de cada veículo, porque o funcionamento da droga é o mesmo, porque é a mesma droga. O que é que vai mudar? Por exemplo, o implante absorvível, como ele tem uma irregularidade e existe uma média de duração, por exemplo, de 6 meses, a maioria dos fabricantes não recomenda que se use como método contraceptivo. Apesar de que é óbvio que a paciente que está usando o implante absorvível, enquanto ela tiver com endométrio atrófico, que é como fica com gestrinona, ela não vai engravidar. Mas qual é o grande problema? Diferente do implante de silicone, que a gente garante 1 ano e ele vai ficar, o implante absorvível ela pode não durar os 6 meses e acabar com 4. E aí ela está esperando para 6 e nesses 2 meses ela engravida. Então, não é... Aí é isso que os alunos perguntam e às vezes os professores do curso de absorvível e dão uma explicação que, na verdade... Porque como é que a gestrinona, por uma via, ela é contraceptiva e por outra ela não é? Ela é contraceptiva por todas as vias. O grande problema é que a irregularidade na absorção que pode haver no gel e que pode haver no absorvível, pode não garantir essa contracepção. E isso a gente consegue no implante de silicone. É por isso que quando a indicação é contracepção, a via da gestrinona melhor é o implante de silicone. Quando você quer melhorar dor, quer bloquear sangramento, quando você quer bloquear TPM, qualquer das 3 vias você vai conseguir isso. Mas se é uma paciente que não vai botar um implante de silicone,
que não tem condição naquele momento de botar o implante por uma questão financeira ou porque tem medo dos efeitos colaterais, ela tem que ser avisada para usar um preservativo ou uma paciente que a gente coloque um DIU sem medicação, um DIU de prata. Então, você tem alternativas em que você possa utilizar a gestrinona e ter a segurança contraceptiva. Mas todas as vias vão ter o mesmo efeito de atrofiar o endométrio, de baixar o SHBG, de aumentar a testosterona livre. O que vai mudar é o mecanismo de liberação do hormônio, que é diferente no absorvível, do implante de silicone e do gel. Isso. E no gel que tem essa característica de depender muito da paciente, de colocar direito, justamente, né, para preservar ali o grande problema do gel de gestrinona é o seguinte, a posologia normalmente é de 2 a 3 vezes por semana. E é muito mais fácil você esquecer uma coisa que você usa 2, 3 vezes por semana do que uma coisa que você usa todo dia. Por exemplo, a pílula. Você vai usar todo dia, então você não fica na dúvida, hoje é dia de usar, hoje não é dia de usar. Mas o gel, às vezes, em pacientes, em determinadas situações, a gente usa segundas e quintas. Em determinadas situações, a gente usa segundas, quartas e sextas. Então, eu gosto de colocar assim, porque aí é mais difícil, porque ela diz que dia é hoje, hoje é quinta, hoje é dia de usar. Do que de usar assim, use dia sim, dia não. Aí a pessoa às vezes está com a memória muito ruim, está o dia todo atribulado. Ontem eu usei ou não? Aí fica na dúvida e isso pode atrapalhar. Por isso que eu gosto, quando eu prescrevo dessa maneira, de fixar na receita o dia que eu quero que use. Porque é um mecanismo de diminuir a chance da paciente esquecer. Porque toda vez que você não usa algo diariamente, essa chance sempre é maior. Gente, eu tô adorando, sabe o quê? Que tem um monte de gente fazendo pergunta e os nossos próprios médicos aqui, doutora Daniele, doutora Milena, doutora Ingrid, todo mundo tá ajudando aí. Porque é tanta pergunta que a gente vai ficar aqui 27 dias e a gente não vai conseguir responder. Então, médicas, obrigado, minhas médicas maravilhosas, sempre a serviço, porque tem um monte de perguntas, elas estão respondendo aí. Mas tem uma dúvida minha até, que eu vi agora, que strips oral, strip vaginal, é novo isso? O que é que acontece? Não, na realidade é o filme de dispersão vaginal que você pode usar, que, assim, teoricamente a vantagem dele pro gel é que não mela, que não fica saindo, porque o gel, na realidade, você tem grande parte que é o veículo e uma pequena parte que é o hormônio. Porque, se você for ver, você vai injetar no gel 1 grama, mas daquela 1 grama, 2,5 miligramas é gestrinona ou 5 miligramas é gestrinona no máximo. Então, é um percentual pequeno e aquilo mela. Então, o filme que é para colocar e ele dissolve na vagina, ou strip, que é sublingual, tem essa utilização. Eu gosto do strip vaginal, não gosto muito do strip oral. Por quê? Nem todo mundo usa direito e aí termina virando oral e não sublingual. Isso. E quando ele vira oral e não sublingual, ele vai ter primeira passagem hepática, que foi o motivo que a gestrinona foi abortada quando era dimetrose, que era o comprimido oral, porque elevava muito as transaminases, tinha maior risco de intoxicação hepática e os efeitos colaterais eram bem mais intensos pela via oral. Então, assim, a via oral foi abandonada porque tinha muito efeito colateral. A grande vantagem da via transdérmica é justamente você reduzir de maneira significativa a dose, que faz com que esse paciente tenha menos efeito colateral. Aí você diz assim, diminuir a dose? Por exemplo, vamos ver um G6, que é como vocês chamam, que são 240 miligramas de gestrinona para 1 ano. Se a gente for ver que um ano tem 54 semanas, você vai usar menos do que 5 miligramas de gestrinona por semana. Quando você usa no gel, você usa no mínimo 2,5 de 2 a 3 vezes por semana, em determinadas situações de endometriose profunda, 5, 3 vezes por semana, ou seja, 15. Então, assim, quando você usava o dimetrose, era mais ou menos essa mesma dose. Você veja como com o implante você reduz significativamente a dose. É por isso que você tem muito menos efeitos colaterais do que você tinha por via oral e, obviamente, você não tem a primeira passagem hepática. Com o implante absorvível também reduz, assim, consegue uma redução de dose boa? Reduz a dose. O implante absorvível, você vai usar mais ou menos 1 miligrama de gestrinona por quilo de peso para os 6 meses.
Então, normalmente você vai usar um implante de 60 miligramas de gestrinona para 6 meses. É uma redução de dose porque é uma dispersão diferente do de silicone. E o que acontece? O absorvível, ele dá um pico mais rápido e depois ele fica mais devagar. O de silicone, ele vai mais devagar e mantém por muito mais tempo. Entendi. Ah, legal. E aí, agora que a gente falou a gente falou no início das jovenzinhas, né? Jovenzinhas, mas a gente tem umas jovens que não são zinhas, são jovens, que são as minhas gestrinetes de 50, por aí, que são as minhas jovens. Porque as gestrinetes são sempre jovens. Não sei as outras, mas as gestrinetes serão jovens para sempre. E muitas mulheres perguntam também fase de climatério e menopausa. Pode usar gestrinona? Recomenda? Não? Como é a gestrinona Pode sim. nessa fase? O que é que eu explico tanto para paciente quanto para aluno? Gestrinona não é reposição hormonal. Reposição hormonal é estrogênio, testosterona e progesterona. Mas a gestrinona é muito utilizada na menopausa. Por quê? Em primeiro lugar, é uma das maneiras de você atrofiar o endométrio e a paciente não sangrar com a reposição. Esse é um dos pré-requisitos. Segundo, proteger a mama. Eu falei no início da live que a gestrinona, ela bloqueia a ação estrogênica, então bloqueia a ação do estrogênio na mama e no endométrio. Então ela é protetora da mama. A gestrinona é inibidora da aromatase. Ela evita que o estrogênio se transforme numa estrona, que é o verdadeiro problema para a mama e para a próstata no homem. Então, bloquear a transformação de estrogênio em estrona é uma das coisas que a gestrinona faz. A gestrinona melhora a massa óssea, reduz o risco de osteoporose e osteopenia na menopausa. E, óbvio, a gestrinona mantém a massa muscular. Hoje em dia, um dos assuntos que eu mais estudo é longevidade, e um dos pré-requisitos básicos da longevidade é você manter a função mitocondrial. A mitocôndria, que é uma organela presente em todas as nossas células, e o tecido que mais tem mitocôndria é o músculo, é responsável por algumas atividades cruciais. Primeiro, geração de energia. Tudo que a gente precisa de energia, e a gente precisa de energia para tudo, seja para fazer osso, para fazer músculo, para pensar, para ter memória, para executar uma atividade física, a gente precisa de energia. Essa energia vem da onde? Essa energia vem do que a gente come, normalmente de algum carboidrato ou de alguma gordura, que ela vai ser oxidada dentro na mitocôndria. E a preservação da mitocôndria, ela preserva o telômero. O telômero é um pedacinho do nosso cromossomo que regula a nossa longevidade. Quanto mais longo o nosso telômero, mais a gente vai viver e menos doença a gente vai ter. E a gestrinona, ela ajuda a aumentar a biogênese mitocondrial porque ela mantém a massa muscular. Então, um dos pré-requisitos básicos de longevidade, de frear o envelhecimento, é não ter sarcopenia, não ter perda de músculo. E quando você usa gestrinona na menopausa, você preserva a massa muscular dessa paciente. Veja que eu estou falando preservar, que muita gente pensa na gestrinona como algo para exacerbar. A gente vai usar uma dose bem mais reduzida, porque o que a gente quer com o objetivo na paciente na menopausa é preservar essa massa muscular, evitar que ela perca músculo, porque isso vai fazer com que ela tenha mais energia, isso vai fazer com que ela tenha menos inflamação, porque é dentro da mitocôndria também que a gente faz as nossas principais enzimas antioxidantes. Então, por todo esse motivo, você usar gestrinona na menopausa, você está garantindo a essa paciente mais longevidade. Gente, que explicação. Jorge, eu não sei o que eu faço com você. Eu não sei o que eu faço com você. Gente, eu fico emocionada com a explicação dessa, porque as pessoas precisam saber disso. Se você quiser um exemplo prático disso aí, bote sua mãe aí, que o pessoal já viu. Eu não vou dizer a idade, eu não vou dizer a idade dela, mas quanto tempo ela usa gestrinona. Minha mãe é gestrimother. Meu filho, é o melhor. É a gestrinete número 1. Número 1, gestrimaster. Ela tá aqui, diga a ele que eu tô aqui emocionada com as explicações, mas é demais, gente. Isso, as pessoas precisam ter essa informação, sabe? É tão bom, é tanta coisa boa, né? E aí a gente vê
a pessoa que sempre teve uma mulher ativa, que sempre, né, teve feliz, teve bem, aí de repente começa com 55 anos, jovem, a ter depressão, a, né, engordar, a ficar sem ânimo e tudo, e a gente vê que é um problema hormonal, a gente sabe, aí começa a tomar antidepressivo e não sei o que, e aí é uma bola de neve, né? E eu falo, gente, as pessoas têm que ter esse tipo de informação, sabe? Sabe, que faz diferença, porque a gente pode viver 100 anos. E a gente quer viver 100 anos bem, né? A gente não quer viver 100 anos, né, gaga. A gente quer viver bem. Essa é a diferença entre longevidade e expectativa de vida. Porque o que aconteceu no mundo? A expectativa de vida no mundo todo aumentou, inclusive em países do terceiro mundo. Por exemplo, no Brasil, na década de 40, a gente tinha uma expectativa de vida de 46 anos e hoje a expectativa de vida é de 76. Você ampliou 30 anos. Mas não adianta nada você ampliar a expectativa de vida sem aumentar a qualidade de vida, porque todos os dados estatísticos do nosso país mostram que os nossos idosos acima de 60 anos, 70% deles têm pelo menos uma doença crônica. 39% deles têm pelo menos duas. Então, o que a gente quer é que as pessoas fiquem velhas e com saúde. Não adianta só você viver muito, você tem que viver muito e viver bem. Você tem que viver muito e tá fazendo sexo, e tá praticando exercício, e tá fazendo as coisas do dia a dia, e conseguir ler, e conseguir pensar, e conseguir elaborar as coisas que você faz normalmente. Porque não adianta nada você viver muito e estar numa cadeira de roda e vegetando. O que interessa é você viver muito e com qualidade. Exatamente. E aí, não quero deixar de fazer perguntas que vieram, assim, muito. Então, tem perguntas que vieram muito. Tem aquele, né, que a gente vai ter que falar. Paciente com sobrepeso pode usar gestrinona? Outro tipo da mesma pergunta. Por que muita gente se preocupa que o implante engorda? Aí teve outra que falou, mesmo com vida saudável e fazendo dieta, eu ganhei peso. Então você vê que aí tem uma dor grande em relação a essa preocupação de engordar, que é diferente de ganhar peso, né? Que, enfim, mas é importante, a gente não pode deixar de tocar nisso. Então, isso é uma coisa que eu não tenho problema no consultório, porque assim, eu acho que qualquer um que use hormônio não pode deixar de ter uma balança de bioimpedância no consultório e mandar a paciente quebrar dela. Porque, primeira coisa, o peso absoluto na sua balança não quer dizer absolutamente nada. Vou dar um exemplo. Ontem atendi uma paciente que veio para mim chateada, porque ela estava 2 quilos acima do peso, fazendo tudo direitinho, como essa aí que você falou. Aí eu olhei para ela, eu disse assim, como é que estão suas roupas? Ah, doutor, já estão todas mais folgadas. Eu fiz, como é que tá o pessoal na rua quando lhe vê? Ah, todo mundo diz que eu tô mais magra. Eu fiz, mas você só tá preocupada com o que você viu na sua balança, né? Aí eu fiz a bioimpedância dela e mostrei que em um mês ela perdeu 2,8 kg de gordura. Óbvio, ela ganhou 1,9 kg de músculo e ainda tinha uma retençãozinha de líquido. Aí quando eu mostrei a ela, ela ficou feliz da vida. Era a mesma mulher, mas no segundo seguinte, ela da cara enfesada saiu feliz da vida. Mas o que estava impactando? Porque para a mulher, ela só vê o número. Era 60, subiu para 62, ela não quer saber o que é aquele 62. Não, esqueça a balança quando você está usando o implante. Você precisa ter um médico que acompanhe o seu peso e lhe diga estratificadamente o que é que está no seu peso. É óbvio que toda vez que você usa androgênio, você vai ter retenção de líquido. Mas se você está com a dieta adequada e com o acompanhamento certo, esse líquido vai estar dentro do músculo e você está ganhando massa muscular. Você está ganhando uma forma do corpo mais bonita e você vai estar queimando gordura sim. Mas a gestrinona, para ter essa função, precisa estar em alguém que tenha hábitos saudáveis e não tenha síndrome metabólica. Se você bota a gestrinona e acha que ela vai ser um método emagrecedor, aí você está fadado a ter um insucesso muito grande. Por quê? Porque toda vez que você coloca um androgênio em alguém que tem síndrome metabólica, o androgênio piora a síndrome metabólica. Tem muito ginecologista aqui e vai ser super fácil de explicar. Quando você pensa em síndrome metabólica em ginecologia, você pensa em quê? Síndrome dos ovários policísticos. Como é a paciente de síndrome do ovário policístico? Hiperandrogênica.
Porque o que acontece? Essa é uma paciente que tem desbiose, a causa da resistência insulínica é isso, tem resistência insulínica e tem hiperinsulinemia. A hipófise tem receptor de insulina que, quando ativado, produz mais LH, que, quando ativado, faz o ovário policístico, e na paciente que não tem ovário policístico, faz mais testosterona, que retroalimenta isso. Então, se é uma paciente que tem síndrome metabólica e você aumenta a testosterona dela, que é o que a gestrinona faz, o que é que você vai fazer? Você vai piorar a síndrome metabólica. Significa que você indicou errado, que você colocou o implante na paciente errada. Mas se você corrigir a síndrome metabólica dela e colocar a gestrinona nessa mesma paciente, ela vai emagrecer. Porque aí você vai colocar ela numa rota onde vai aumentar o metabolismo, onde vai corrigir a disfunção metabólica e ela vai perder peso. Mas para isso acontecer, você precisa gerar um ambiente propício. Não é colocar simplesmente a gestrinona, a paciente não modificar nada na vida dela e achar que isso vai fazer ela emagrecer. Aí, infelizmente, o que vai acontecer é uma catástrofe. Ela vai ganhar peso de verdade, de gordura, vai inchar, vai ficar demasiada, vai ter muita acne, vai ficar irritada, vai querer tirar o implante e vai falar mal de você pro resto da vida. E todo mundo perto dela vai achar que gestrinona não presta. Pois é, então, eu vou dizer assim, o que eu falo quando as pessoas me perguntam, uma pessoa, às vezes, porque as pessoas elas querem ir atrás do milagre, né? Do que vai fazer ela emagrecer. A gordinha, ela quer o que vai fazer ela emagrecer, né? E muitas pessoas associam essa ideia de chip da beleza que circulou com o emagrecimento. E aí eu sempre falo, gente, para emagrecer, não bota gestrinona, que é um desastre. Assim, porque a pessoa tá gordinha, quer dizer, ela tá se alimentando mal, ela já tá com os hábitos que precisam ser contornados ali. E ela bota gestrinona, em mim, por exemplo, me dá uma fome louca. Então, se eu não tiver com os hábitos controlados, com ansiedade controlada, com já uma vida, né, assim, de atividade física, não sei o quê, o que vai acontecer é que, assim, a fome que der vai ser comendo biscoito. Entende? Em vez de ser uma coisa que já está ali dentro de uma rotina de atividade física, de jejum, de comer saudável a maioria do tempo, enfim. Então, isso é muito importante, ver isso que você fala, o ambiente em que a gestrinona entra, né? É mais importante do que aonde você quer chegar com ela, né? Assim, é isso que eu leio aí da sua explicação. Eu vejo muito isso. Mas é justamente, e todo androgênio aumenta a sua fome. Por quê? Porque toda vez que você ativa o sistema mTOR, você precisa ter mais comida, porque você está queimando mais, então você vai comer mais. Então, se você está com a dieta propícia para isso, o que é que você vai fazer? Você vai ter uma dieta que vai ajudar você a ganhar peso de músculo. E você vai ficar com um corpo mais bonito, para quem gosta de um corpo mais androgênico, isso vai ser adaptado à realidade de cada pessoa, mas você não vai baixar de peso com a gestrinona, pura e simplesmente, muito pelo contrário. Mas você vai ganhar peso, se tiver com tudo ok, de músculo, ou um pouco de retenção líquida, que normalmente melhora nos 2 primeiros meses. A retenção de líquido fora do lugar, que é o inchaço, ela melhora nos 2 primeiros meses. O que fica é a retenção de líquido boa, que é o líquido dentro do músculo. Que é o que é que você vê quando você vê um fisiculturista, um cara cheio de músculo? É líquido dentro do músculo. Entendeu? Então, o que faz isso é o hormônio. O hormônio retém o líquido dentro do músculo. E aí dá aquele volume muscular, dá aquela beleza do contorno, da sinuosidade do músculo. Então, isso vai acontecer com a gestrinona. Agora, emagrecer, sob hipótese alguma, o que emagrece é déficit calórico e correção das disfunções hormonais. Lu falou aqui, viu? Jejum e gestrinona é uma linda combinação. E aí eu vou dizer, é mesmo, porque para mim foi o que funcionou em relação a controle de alimentação, déficit calórico, porque foi a única foi o que eu consegui me adaptar. Foi a fazer jejum. E Lu, depois a gente vai ter que trazer você para fazer live aqui para falar de jejum para as minhas gestrinetes. E aí é mesmo, é uma combinação, realmente eu me adaptei super bem, porque aí quando eu tenho uma fome louca da gestrinona, e aí quando eu tenho, pelo menos, eu como, mas é numa janela diminuída.
Não é você comendo o dia todo, né? E Assim, fora que o jejum baixa a insulina, então já diminui um pouquinho também essa fome mais exagerada. Porque um dos hormônios que mais dão fome é a insulina. E quando você faz jejum, você baixa o seu nível de insulina, então por isso que fica mais fácil você controlar. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é difícil você manter o jejum. Não, difícil é você manter a alimentação doida de 3 em 3 horas. Quem come de 3 em 3 horas, se passar exatamente. 3 horas em um minuto, quer comer a parede. Quem faz jejum, não. Você passa 12 horas, 13 horas e vai comendo uma boa, tranquilo, quando você já está adaptado. Exatamente. E aí também, Jorge, sabe o que eu queria? Porque se a gente começar a falar aqui de jejum e digestão, eu, você e Luciana, a gente vai ficar aqui Aí muda mais até. 30 dias. É, mas eu acho que a gente também não pode deixar de falar aqui dessa relação do Covid com a gestrinona, porque tiveram algumas pessoas que falaram, né, que usa gestrinona e teve Covid, depois sangrou enfim, tiveram algumas perguntas relacionadas a isso. E diante do momento que a gente está vivendo, eu acho legal a gente falar. É uma coisa que eu realmente não entendo, não sei essa relação. E É, acho legal outras pessoas. isso é uma coisa que aconteceu muito no meu consultório e me fez vasculhar toda a literatura. Assim, eu li mais de 85 trabalhos de Covid para fazer a live que eu fiz. Assim, o que acontece? O vírus do Covid tem predileção pelo tecido endotelial. O que é o endotélio? O endotélio é a camada que reveste todos os vasos do nosso corpo. E por que o paciente grave é entubado? Porque você tem uma tempestade de citocina no endotélio dos alvéolos pulmonares. Então, o que mata não é o vírus, e sim a reação do tecido imunológico. E no endométrio, você tem o receptor de angiotensina 2, que é o ACE2, que é por onde o vírus entra. Então, toda vez que você tem ativação disso, você mexe na cascata de coagulação. É por isso que as pacientes que estão bem, normal, bloqueadas, com gestrinona, inclusive, que tiveram Covid, passam a sangrar. Normalmente isso melhora. Algumas que não melhoraram, eu fiz um reforço ou com gel, a depender de se era um implante muito recente, botei mais um pouquinho, e todas bloquearam e voltaram à normalidade em 60, 90 dias. Mas é muito frequente, sim, justamente porque o vírus ele tem predileção pelo endotélio. E o endométrio, o endotélio do endométrio, ele é rico no receptor que penetra o vírus da Covid. Então, ele causa essa alteração no endotélio do endométrio e pode causar instabilidade gerando sangramento. Olha, tá vendo? Eu não sabia disso. E teve também, eu tenho agora uma curiosidade, uma prima minha que é fisioterapeuta e trabalha em UTI de Covid, ela é gastrinete, né? E ela me falou, mano, vem cá, tem alguma coisa descrita em relação à gestrinona e à imunidade, porque todo mundo pegou e eu lá dentro da UTI sou a única pessoa que não peguei Covid. E assim, né? Na realidade, o que acontece? A mulher, por si só, ela já é mais protegida do que o homem, da maioria das viroses. A mulher, o cromossoma X está intimamente ligado à imunidade nata. E a gestrinona aumenta a testosterona livre, e a testosterona é um hormônio anti-inflamatório em níveis fisiológicos, principalmente quando está no nível fisiológico um pouquinho mais alto nessa paciente que está usando gestrinona. O que a gente vê na prática é o seguinte, eu tenho pacientes em 5 estados. A minha casuística de pacientes é muito grande, a grande maioria deles usam implantes, e eu não tive nenhum óbito de paciente meu por Covid. Nenhum, zero. Eu não tive nenhum paciente meu que ficou grave de ser necessário entubar. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Eu não vou querer dizer que nada do que eu prescrevo é milagroso e que tira, mas o que a gente vê? As pessoas que têm hábitos saudáveis, as pessoas que fazem reposição hormonal, as pessoas que têm níveis normais de vitamina D, porque o paciente meu não fica com vitamina D baixa, as pessoas que usam, principalmente as mulheres que usam gestrinona, o que a gente vê é que são pessoas que adoecem muito pouco. Porque uma das coisas que mais debilita a mulher, o ponto fraco, o tendão de Aquiles da mulher é menstruar.
Seu avô já falava isso. Então, assim, quando você tem anemia, por que que tem alguns padrões de níveis sanguíneos que são diferentes no laboratório de homem e de mulher? Os de mulher são mais baixos, porque a mulher sangra. Aí a mulher que usa gestrinona que não sangra sobe um pouquinho, aí foge da normalidade, muito vai ver, eu digo, ó, nisso daqui esqueça que você é mulher, veja o normal de homem, porque o normal de homem não é porque ele é homem, é porque ele não sangra. Então, Ah, a mulher que não olha. sangra, a mulher que não tem anemia, ela vai ter a defesa muito mais forte. Então, como a gestrinona bloqueia a menstruação, você pode olhar, olhe o nível de hemoglobina e hematócrito. Você vai no hemograma e vê abaixo de 11,6 de hemoglobina é anêmico. Paciente que usa gestrinona, nenhuma tem menos de 13. As gestrinetes tem tudo 13, 14, 15, algumas, a depender da dose de gestrinona que está usando. E você vê uma paciente que não usa gestrinona, que menstrua normal, chega a ter 10, 10,5, 11. Então, são pessoas que têm um sistema imunológico muito mais enfraquecido. É, é verdade. Tá vendo? Minhas gestrinetes não envelhecem, não ficam doentes. É tudo sucesso, só sucesso. Só sucesso. E a outra coisa aqui também é câncer. Paciente que teve, tenho aqui, paciente que teve câncer de mama, já curou, mas perguntou se poderia. E paciente que teve, assim, a minha mãe teve câncer, né? Ela tem uma genética de câncer de mama. É contraindicação direta ou Veja como é só, isso? vamos falar aqui só da gestrinona. Em primeiro lugar, Ah, o que contraindica hormônio em câncer de mama é quando esse câncer é de um tipo histológico que tem receptor hormonal positivo. Se ele não tem receptor hormonal positivo, ele não tem contraindicação para nenhum tipo de hormônio, nem estrogênio. Nos pacientes que têm receptor positivo, se ele tiver receptor de androgênio, a gente contraindica a gestrinona. Mas se for só receptor de estrogênio, não tem contraindicação como tem com testosterona. Por quê? Porque a testosterona dentro do corpo, ela pode aromatizar e virar estrogênio. A gestrinona, que é um androgênio sintético, ela não aromatiza. Ela não vira estrogênio, muito pelo contrário, ela bloqueia. Então, teoricamente, a gestrinona é protetor. É um dos poucos hormônios que alguns oncologistas me liberam mesmo em pacientes que já tiveram câncer de mama. Com relação a outros cânceres, não tem nenhum trabalho na literatura que mostre que a gestrinona aumente nenhum. E eu, depois do trabalho que eu li hoje, eu vou fazer, óbvio que isso carece de uma pesquisa muito maior, eu acho que, assim como tudo aquilo que é antioxidante, porque a gestrinona é antioxidante, pelo bloqueio que ela faz na MPK-P38, ela pode, inclusive, reduzir a chance de câncer, porque tanto que esse trabalho mostra justamente isso. Quais seriam as vias de bloquear essa proteína, porque isso pode reduzir câncer. Esse era o trabalho que eu li. Aí no outro trabalho de mioma eu li que a gestrinona bloqueia essa proteína e por isso que ela bloqueia a proliferação do fibroblasto, que é a célula que prolifera e forma o mioma. Ou seja, por analogia, aí agora eu vou me debruçar essa semana e vou ler tudo que você sabe, quando eu acho um negócio desse, aí eu não vou me conformar Aí enquanto depois eu você não vai ler. voltar para a gente falar das suas conclusões sobre isso, porque é muito E importante, né? justamente bloquear também essa proteína, você melhora doenças autoimunes. E isso a gente já vê na prática. Eu tenho várias pacientes com fibromialgia, com artrite reumatoide, com lúpus, que depois da gestrinona melhoraram muito da dor. Então isso já era uma coisa que a gente via na prática. E óbvio, a gente já sabe de longa data que a gestrinona bloqueia o NF-kappa-beta, que é outro mediador inflamatório de doenças autoimunes. Isso é uma coisa que a gente já sabe. É um marcador muito presente na endometriose, é por isso que a dor da endometriose, ela com a gestrinona melhora muito, não tem comparação com nenhum outro tipo de bloqueio, nem com pílula anticoncepcional, justamente por isso. Porque a cascata da inflamação, porque assim, as substâncias agem dentro da célula de duas maneiras. Às vezes ela tem um receptor na membrana, que ela age e é direto, e às vezes ela tem um receptor na membrana que ativa algo dentro da célula que vai chegar no núcleo. Então, os receptores inflamatórios, o NF-kappa-beta, é justamente isso. Ele fica dentro da célula e ele ativa no núcleo. Então, quando você bloqueia o NF-kappa-beta, você bloqueia a cascata de inflamação.
e a gestrinona bloqueia o NF-κB. Isso tem milhares de trabalhos que mostram, e é por isso que a gestrinona tem uma eficácia tão grande no controle da dor na endometriose, por conta do bloqueio desse marcador. E falando de autoimune, qual é a relação com tireoide, com pessoas que têm ou uma tireoidite já, enfim, ou um desregulada, mas que não seja ainda uma patologia, enfim, pode usar a gestrinona? Não pode? Pode, não tem nenhum tipo de contraindicação. A gestrinona não vai nem piorar, nem melhorar. As pacientes que têm tireoidite, o que a gente tem que fazer é tratar o intestino, né? Que normalmente a tireoidite de Hashimoto, ela começa numa paciente que tem o leaky gut, que é uma hiperpermeabilidade. Porque o que acontece? O intestino, as células são para ser bem grudadas. Pela desbiose, inflamação, essas células se afastam. Então, o conteúdo do intestino digerido, que são muitos aminoácidos, muitas células digeridas, vão chegar no nosso sistema imune. Então, você passa a fazer anticorpo contra o que não deveria fazer. Então, parte desses aminoácidos tem formações similares a tecidos do nosso corpo, como, por exemplo, a tireoide. Então, a tireoidite é o nosso organismo fazendo anticorpo contra a tireoide. E isso foi estimulado por essa abertura no intestino. Quando você melhora e fecha esse intestino, você diminui o nível de anticorpo. Isso a gente vê na prática clínica. Eu trato a desbiose, faço a modulação do intestino da paciente. É uma paciente que às vezes tem uma antitireoglobulina de 1000 e desce para 30. Então, se você só dá o hormônio da tireoide, você só está tratando a consequência, mas ela continua fazendo anticorpo. Mas se você modula o intestino, às vezes você não precisa depois nem mais dar o remédio para tireoide, porque você consegue preservar a função da glândula, porque você tratou a causa. Ah, tá vendo? Muitas pessoas perguntam de tireoide. Eu acho que as pessoas têm muito medo de tireoide, né? É uma dessas coisas que acende logo um pânico. Muita gente pergunta de tireoide. Muitas pacientes também me perguntam de lúpus, que você falou aí. Algumas, né, me perguntam sobre se é contraindicado. Enfim, eu acho que os médicos, em geral, têm muito medo de paciente com lúpus. Então, acaba não passando nada para não mexer na paciente, né? Assim, e deixa a coitada sofrendo lá com dor. Então, muito bom. E aí, para as coisas mais superficiais, e não menos importantes, porque é muito importante, que um monte de gente também perguntou sobre pele e cabelo. E aí eu me lembrei que uma vez você me falou que... Gente, o Instagram tá cortando as lives ainda? Só para eu saber. Alguém sabe? Corta ou não corta? Eu não sei, mas as minhas nunca cortaram, não. Mas eu acho que não tá mais cortando, eu acho que não. não tá mais cortando, dúvidas, manda aí aviãozinho, porque quando manda aviãozinho eu sei que não corta. E um aviãozinho no cantinho aí, que aí você manda o aviãozinho e aí o Mark acha que tá bombando e aí ele não corta a live. Aí, o que eu ia falar? Sim, aí eu lembro que você me falou que meu DHT tava baixo. Então, ele falou que não, você tá com DHT baixo, você não vai ter efeito colateral. E eu realmente nunca tive. Nunca tive problema de pele, um pouquinho de oleosidade, besteira. Cabelo, eu não conto o fio que cai. Pra mim, ele não cai, tá tudo certo. Meu marido acha o contrário, mas é mentira dele. Não, tá tudo bem. Então, assim, eu nunca me incomodou. Aí eu queria que você falasse, até para os médicos que estão ouvindo, se atentarem que pode ter uma forma da gente prever, né? Uma paciente que vai ter um efeito colateral mais grave. Sim. O que acontece? Não é a testosterona nem a gestrinona que faz o cabelo cair. É a dihidrotestosterona, que é o metabólito dessas duas. Óbvio, quando você usa uma sintética, a conversão para DHT é muito mais alta do que quando você usa uma testosterona bioidêntica. Então, quando você dosa previamente o DHT da paciente, você tem isso como medida. Por exemplo, se o limite máximo é 500, vou chutar um número, e você está com uma paciente que já está com 450, você botar gestrinona, você vai cair cabelo. Aí você já tem que usar algo que bloqueie a conversão para DHT, usar a dose mais baixa, avaliar, conversar com a paciente, explicar. Mas você tem uma paciente que tem 200 de DHT, pode usar sem medo. E aí o que a gente vê na prática clínica que é isso, porque quando você faz a conversão, você vai somar aquilo que você está dando e convertendo com o que ela já tem. E aí, se isso exceder o limite máximo, você vai ter os efeitos colaterais de muita oleosidade, de muita queda de cabelo. Então, é por isso que quando a gente vai fazer
uma avaliação, a gente pede tantos exames? Porque a gente olha vários parâmetros, não só para ter a indicação, mas também para ver as contraindicações. E numa paciente dessa, a gente já faz fórmulas com substâncias que vão bloquear o DHT. Bloquear, na realidade, a 5-alfa-redutase, que é o que vai transformar a gestrinona ou a testosterona em dihidrotestosterona, que é o DHT. Então a gente vai usar o sal-palmeto, a gente vai usar a espironolactona, a gente vai usar a própria vitamina D, que já é um bloqueador, tem o zinco, existem várias coisas que a gente pode fazer. A gente já vai fazer uma forma no cabelo que tenha um silício natural como o Exinutrient, que tem um ActroSave, tem várias coisas que a gente pode fazer. Vou deixar isso para outra live, porque vai me cortar, a gente falta 5 segundos e eu não consigo gravar. Certo. Beijo, 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 beijo.